Olá, família IDEF. Eu quero informar a você que a partir de hoje os nossos cultos não serão mais feitos inscrição, serão por ordem de chegada. Então eu peço a você que chegue um tempo antes para que você tenha o seu espaço dentro da nave do templo e que você possa se acomodar de uma maneira melhor. Que Deus te abençoe, nós esperamos você. Graças e paz, queridos, esse é mais um vídeo de avisos e hoje eu quero compartilhar com vocês o que está em Tiago 1, no versículo 27, diz assim: Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Eu quero te dizer é que Deus, Ele espera de nós uma religião que não seja conhecida aí fora na internet, que não seja conhecida por termos grandes templos, uma música boa. O que Deus Ele considera como uma religião pura e verdadeira é uma coisa muito mais simples, é se importar com o próximo. E quando você oferta no nosso ministério, você está cumprindo esse propósito pelo qual nós nos reunimos como igreja e pela qual nós proclamamos o nome de Deus, que é nos importarmos com o próximo. O seu investimento em missões, o seu investimento na nossa igreja tem feito a diferença, queridos. Você não imagina o tanto que o seu doar para esse ministério faz a diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas têm sido abençoadas por essa igreja, tanto pelas lives que a gente tem feito, quanto pelos cultos presenciais, quanto pelos projetos que nós apoiamos e investimos. Então, eu te desafio hoje a entender que a verdadeira religião não está em coisas que nós temos, mas está naquilo que nós somos e fazemos, que é se importar, nos importarmos com o próximo, com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que precisam. Então, hoje eu quero que você entenda que talvez você não tenha algo para doar de valor financeiro, mas você pode orar por alguém, você pode dar um abraço, e isso também é uma oferta, amém? Então, o que eu quero deixar hoje pontuado para você é que existe uma religião que Deus espera que nós possamos praticá-la, que é nos importarmos com aqueles que precisam, dar uma mão, um abraço, entenderam? Então, diante disso, eu quero agora te desafiar a investir no nosso ministério. Você que está aqui no nosso culto presencial, nós temos as contas aqui, se você quiser fazer uma transferência agora aí do seu celular, e tem um QR Code que aparece aqui no alto da sua tela. Você pode apontar o seu celular, que vai te levar para um site, e você pode fazer a tua oferta via cartão de crédito. Você que está assistindo online, a mesma coisa vai aparecer para você, as contas e o QR Code. Você pode fazer a sua oferta, o tanto que você sentir no seu coração hoje para o nosso ministério, amém? Eu queria que você orasse pelos nossos projetos missionários, os pastores Neide da Vila da Amazônia, o Antivírus Brasil, para que nós possamos avançar nesse momento que o mundo tanto precisa, nós possamos fazer a diferença, amém? Então, um breve aviso para você: nós temos cultos presenciais todos os domingos às 19 horas e temos essa transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook às 19 horas também, simultâneo. E às quartas-feiras, nosso estudo bíblico Formando Faróis, no nosso canal do YouTube, às 20 horas. Então, nós te esperamos lá, eu te espero online e espero aqui presencialmente. Um grande abraço e até a próxima. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa. Hoje é um dia muito especial, onde eu trago uma palavra para edificar o seu coração. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 1. Nós vamos contar uma história interessantíssima. E eu tenho hoje como essa história, poderia-se dizer que vitórias ou semeadura. Aquilo que o homem planta, o homem semeia. E eu gostaria de contar uma história interessantíssima. Nós leremos o verso 7 e vou fazer uma explanação do capítulo para que a gente possa entender o que Deus tem para nós nessa manhã. No verso 7 do capítulo 1 do livro de Juízes diz assim: Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortado os polegares da mão e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. É uma história interessante, porque Josué, quando ele falece, Judá, então, tem um entendimento de que precisa lutar para conquistar a terra da qual foi lhe prometido. E é interessante que a palavra de Deus diz nesse capítulo mesmo que
Judá então, ele consulta a Deus quem poderia ir com ele lutar contra os cananeus. E aí vem a palavra dizendo que Simeão, seu irmão, se levanta e diz: eu irei contigo. E Judá diz: vamos comigo, porque se tu lutar em meu favor, eu lutarei em teu favor quando for para defender a tua porção. E assim eles fazem, e eles descem para lutar contra os cananeus. E o rei dos cananeus, esse Adoni-Bezeque, ele era um homem muito mau. Então todas as vezes que ele conquistava um povo, uma nação, um reino, ele cortava os polegares dos reis e dos maiorais, tanto das mãos quanto dos pés. E lá no final, quando ele é vencido por Judá e Simeão, eles fazem a mesma coisa com ele. Então ele diz que Deus está trazendo a ele uma paga por aquilo que ele fez aos outros. E olha que não eram poucos, ele disse que tinham 70 reis que ele havia feito isso. Mas o que chamou a minha atenção, o porquê cortar os polegares, tanto dos membros superiores, ou seja, das mãos, quanto dos membros inferiores. Olha que interessante. Quando ele cortava os polegares da mão daqueles homens, eles perdiam primeiro a sua identidade, porque estaria ali sendo jogado fora a sua, como se diz, identidade mesmo ali. E segundo, eles não podiam mais lutar. E eu fui fazer um teste, brincando, como é que eu pegaria numa espada, numa ferramenta para lutar, sem um polegar. Queridos, você não tem apoio, não tem como você segurar a ferramenta para a luta. Então a primeira coisa que esse homem fazia, e ele sabia disso, ele destituía a condição de guerreiro daqueles homens, daqueles reis. E em segundo lugar, ele cortava também os polegares dos pés, aonde é nítido que você sem esses dedos, você perde o equilíbrio. E perdendo o equilíbrio, você também perde a sua coroa. Então olha como esse rei ele era inteligente. Adonis sabia que se cortasse o polegar das mãos, perderia-se a capacidade de luta e o equilíbrio. Automaticamente você perdia a sua coroa. Então ele ali juntou muitos reis, inclusive ele diz, 70 reis comiam das migalhas que caíam da sua mesa. Por quê? Porque não lutavam mais, não tinham equilíbrio, não tinham coroa. Sabe o que tem acontecido hoje? O mundo, ele tem feito esse tipo de sorte com o cristão e com o homem de um modo geral. O mundo tem nos mutilado, o mundo tem tirado os nossos polegares. Nós temos perdido a capacidade de lutar, nós temos perdido a capacidade de nos colocarmos de pé em equilíbrio e temos perdido, muitas das vezes, a nossa coroa. É muito triste falar isso, mas hoje a maioria dos cristãos estão mutilados. Não tem mais os seus polegares, dos seus membros superiores nem dos membros inferiores. Não lutamos, perdemos o equilíbrio e com isso perdemos a nossa coroa e a nossa salvação. É triste isso, mas essa história ela precisa ser entendida e gravada no nosso coração para que a gente venha a entender que no momento em que nós deixamos de estarmos unidos para a luta, aqui como Judá e Simeão, eles se juntaram para lutar, mas primeiro eles consultaram a Deus. O que tem acontecido hoje é que nós temos lutado sem consultar a Deus. Judá, que tem como símbolo o leão da tribo, que é Jesus, e da tribo de Judá provém a raiz de Davi, de onde vem Jesus, e Simeão, tendo como símbolo o Senhor é que vence as nossas batalhas. Então veja aqui que coisa fantástica. Jesus, o leão da tribo de Judá, e o Senhor lutando as nossas guerras.
Nós não temos mais consultado a Deus quando nós precisamos lutar ou fazer alguma coisa. Primeiro, porque nós estamos sem polegares, tanto do membro superior quanto dos membros inferiores. Segundo, porque não temos mais equilíbrio. Antes de lutarmos, nós precisamos consultar ao Senhor. E em segunda instância, nos ajuntarmos, estarmos em comunhão como irmãos. Quero te trazer aqui 4 situações, poderia ser 5, 6, mas algumas situações aonde se perde quando se está mutilado. A primeira coisa que nós perdemos quando estamos mutilados é a decadência espiritual. Sem armas, sem identidade, perdemos a coroa e vamos viver uma vida de humilhação com Adoni-Bezek. Muitos jovens hoje, e não só jovens, mas muito cristãos, estão vivendo de migalhas que caem da mesa desse rei. Enquanto que na casa do nosso Pai há fartura de pão. Então por que estamos vivendo essa miséria espiritual, essa decadência espiritual, onde nós não temos mais forças para lutar, onde nós não temos equilíbrio? Porque estamos mutilados. O mundo tem nos mutilados. Eu quero trazer aqui algo que é só uma, como se diz, eu não tenho nem palavra para dizer o que eu quero expressar. Mas o certo é que veja que hoje os jovens estão tão viciados em um telefone celular, um smartphone, ou que seja que marca for, mas o certo é que ele usa os polegares e numa velocidade tremenda para escrever com os polegares das duas mãos. Você veja que até a estratégia do inimigo de cansar os polegares. Daqui a pouco tempo eu tenho certeza que tem muito jovem com problema nos dedos, sendo mutilado para não lutarem. Porque não podem pegar a arma onde precisam se defender. Segundo, é a pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Quem irá enfrentar os cananeus? Quem irá enfrentar os nossos inimigos? A terra já foi prometida, como ali já havia sido prometida às tribos. Elas já estavam divididas. Mas quem agora irá enfrentar os cananeus, que era um povo fortíssimo, um exército muito grande, poderoso? Quem o enfrentaria? Judá e Simeão. Isso o Senhor está dizendo para mim e para você. Você precisa se juntar à sua igreja para você lutar contra o teu inimigo. Você precisa se ajuntar com o Senhor, com o teu povo. Você veja que ali Judá era irmão de Simeão, irmão de mãe e pai. Então você veja que quando nós estamos juntos, nós dobramos a nossa força, tendo o entendimento de que é o Senhor que guerreia as nossas lutas. Em terceiro lugar, a nossa vitória, ela está sempre pautada no Senhor. Nunca é fruto das minhas mãos, mas daquele que luta por nós. Quarto, Jesus, nele nós já podemos louvar, nós já podemos agradecer, porque uma coisa é certa: Adoni-Bezek morreu em nossas vidas. Você veja que fim triste desse rei que havia mutilado 78 outros reis. E agora ele reconhece, porque foi feita a mesma coisa com ele. Então ele agora reconhece, e ele diz no verso 7: então disse Adoni-Bezek: 70 reis, a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés,
e que agora apanham migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e ali morreu. O que você e eu temos semeado? A palavra de Deus era muito clara quando ela diz que aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Porque Deus não é injusto. Você veja que isso para mim, nesse verso, me causou um impacto muito grande. A sabedoria desse homem, sabendo que mutilando os polegares das mãos e dos pés, ele aniquilava um exército. Não precisava matar, tirando apenas 4 dedos dos membros. 2 dedos dos pés e 2 dedos das mãos. Olha que coisa fantástica isso. De onde esse homem tirou isso? E eu quero dizer para ti, faz um teste. Faça esse teste em casa. Tente pegar uma arma sem o polegar. Você não tem força, você não tem destreza. E sem o dedo, os polegares dos pés, você perde o equilíbrio. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, nessa noite, nesse dia, é que você precisa entender de que sem a ajuda, sem a parceria daqueles que você precisa contar, você vai perder a guerra. Se junte àqueles que fazem parte da sua família para lutar contra o seu inimigo. O mundo hoje quer nos mutilar, mas eu tenho convicção de que a nossa unidade faz com que nós venceremos os cananeus, nós venceremos o mundo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te bendiga, que o Senhor guarde essa palavra no teu coração para que você entenda de que você não pode perder os seus polegares. Para você não perder a sua identidade, para você não perder a sua capacidade de lutar. Senhor Deus e Pai, eu entro na Tua presença para bendizer o Teu nome, dizer que Tu é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus criador dos céus e da terra. E eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos dê as estratégias e o entendimento, Senhor, de todas as vezes que nós formos a uma luta, a uma guerra, que nós venhamos te perguntar, que nós venhamos te consultar para sabermos quem deve ir conosco e para sabermos se a vitória é nossa. Uma coisa é certa, nós estamos, Senhor, te buscando, nós temos os nossos polegares superiores e inferiores, ou seja, nós temos condição de pegar na arma que hoje é a mais poderosa que nós temos na face da terra, que é a Tua palavra, para manuseá-la e manuseá-la bem. E nós temos os nossos polegares inferiores para nos colocarmos de pé e termos equilíbrio diante das dificuldades. Que o Senhor te guarde, que Ele cubra a tua casa. Mas eu já quero também te dizer, louve, bendiga o nome do Senhor, porque Adoni-Bezek já morreu nas nossas vidas. Um beijo e um abraço no teu coração.